A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 33, parte 5. O jejum. Isso é o que deveríamos replicar àqueles que afirmam estar envolvido em alguma questão de fé ou de santidade, como também aqueles que anseiam para asseverar que se trata de algum fenômeno miraculoso quando não há certeza absoluta a esse respeito. Prejudicamos a causa de Cristo ao atribuirmos a fatores miraculosos alguma coisa que pode ser explicada segundo um nível totalmente natural. Idêntico, perigoso se manifesta nessa questão do jejum. O perigo de confundirmos o espiritual com o físico. Portanto, tendo considerado algumas maneiras erradas de se encarar a questão do jejum, examinemos agora a maneira certa. Já tive ocasião de sugeri-la. O jejum sempre deveria ser conceituado como um meio para se chegar a um fim, e não como um fim em si mesmo. O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais. O jejum não deve ser posto em prática somente porque algum segmento da igreja declarou essa prática às sextas-feiras, ou durante o período da quaresma, ou durante qualquer outra época do ano. Não devemos jejuar mecanicamente. Antes, precisamos disciplinar nossas vidas. Deveríamos praticar esses preceitos religiosos o tempo todo, e não apenas em períodos pré-fixados. É mister que eu me discipline o tempo todo, mas devo jejuar somente quando sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus, quando eu tiver por objetivo algum elevado propósito espiritual. Jamais devo jejuar em harmonia com alguma regra ou norma, e sim porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração da inteireza do meu ser em Deus e na minha adoração a Ele. Então, terá chegado de fato a oportunidade de jejuar, e essa é a maneira certa de abordar a questão. Mas, voltemos nossa atenção para outro aspecto da questão. Tendo considerado o assunto em geral, passemos a considerá-lo na maneira como deve ser feito. A maneira errada é de chamar atenção ao fato que estamos jejuando. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Naturalmente, quando eles jejuaram dessa forma, as pessoas perceberam que eles estavam observando um período de jejum. Eles não lavaram os rostos, nem ungiram as suas cabeças. Alguns deles foram além desses fatos. Eles desfiguraram seus rostos e colocaram cinza sobre as cabeças. Queriam chamar a atenção ao fato que estavam jejuando. Por isso, mantiveram a aparência de miseráveis, infelizes, e todos os que olharam disseram: ele está observando um período de jejum. Ele é uma pessoa de uma espiritualidade fora do comum. Olhe para ele,
Olhe o que ele está sacrificando e sofrendo por causa da sua devoção a Deus. Nosso Senhor condena aquela atitude total e completamente. Qualquer pronunciamento do fato do que estamos fazendo ou chamar atenção para o mesmo é algo que é inteiramente repreensível por ele, como foi no caso da oração e no ato de dar esmolas. É exatamente o mesmo princípio. Você não deve soar a trombeta proclamando as coisas que você irá fazer. Você não deve pôr-se de pé nas esquinas das ruas ou em lugares proeminentes na sinagoga quando você for orar. E da mesma maneira, você não deve chamar atenção ao fato que está jejuando. Entretanto, não devemos pensar somente na questão do jejum. Parece-me que esse é um princípio que cobre todos os ângulos de nossa vida cristã. Ele condena igualmente a questão da aparência piedosa proposital, a adoção de atitudes religiosas que deem na vista. É patético observar-se como, às vezes, algumas pessoas caem nesse erro até mesmo ao encontrarem hinos. Erguem um pouco o rosto em certos trechos ou se põem nas pontas dos pés. Todas as atitudes assim são afetadas. E é quando as nossas atitudes são assim hipócritas que se tornam tão lamentáveis. Por essa altura da exposição, posso formular uma pergunta para sua consideração e seu interesse? Dentro de todo esse assunto, onde cabe toda a questão das vestes do crente? Para mim, esse é um dos problemas mais atordoantes e causadores de perplexidade em relação à nossa vida cristã, pois eu mesmo vacilo entre duas opiniões óbvias. Há muita coisa em mim que não somente compreende, mas que também aprecia a prática dos primeiros Quakers, os quais costumavam trajar-se de maneira diferente das demais pessoas. A ideia deles era demonstrar a diferença que há entre crente e incrédulos, entre a igreja e o mundo. Precisamos dar uma impressão diferente, disseram eles. Ora, diante disso, em todo crente deve haver algo que, de todo o coração, aprove tal prática como um amém. Sinto-me incapaz de entender o crente que queira parecer-se com um indivíduo típico, comum e mundano, em sua aparência externa, em suas vestes ou em qualquer outro particular. A loquacidade, a vulgaridade e a sensualidade. Crente nenhum deveria assemelhar-se a isso. Por conseguinte, existe algo de perfeitamente natural nessa reação do crente contra a aparência mundana e no seu jeito de ser diferente. Infelizmente, porém, esse não é o único aspecto da questão. O outro aspecto é que necessariamente não expressa uma verdade, o dito que a roupa faz o monge. A maneira de trajar-se revela quem a pessoa é, mas somente até certo ponto e não completamente. Os fariseus vestiam roupas de talho particular, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Mateus capítulo 23, versículo 5. Mas isso em nada garantia a verdadeira retidão pessoal. Na realidade, a Bíblia ensina que, em última análise, não é assim que o crente se diferencia do incrédulo. Parece-me que é aquilo que eu sou que demonstra essa diferença. Se eu mesmo sou correto em meu homem interior, tudo mais seguir-se-á naturalmente. Portanto, não convém que eu proclame que sou crente vestindo-me de maneira diferente, e sim demonstrando aquilo que sou. Contudo, ponderemos. Temos aqui uma questão assaz, fascinante e atrativa.
penso que o mais provável é que ambas essas afirmações exibem facetas da verdade. Por sermos crentes, todos deveríamos desejar ser diferente das pessoas mundanas, mas, ao mesmo tempo, jamais deveríamos descer àquela posição que assevera que as vestes é que revelam o que realmente somos. Aí, pois, está a maneira errada de se observar essa questão do vestuário. E o galardão para essa maneira errada continua sendo o mesmo que já fora visto no caso de todos aqueles outros falsos métodos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus 6, versículo 2.